Bem, pessoal, estamos de volta com o nosso convidado especial hoje, o Célio, para falar sobre o novo filme de terror, O Homem nas Trevas. É o filme dirigido pelo Fede Álvares. Bom, a história fala sobre um trio de ladrões que invade uma casa semi-abandonada atrás de um cofre. Eles querem roubar o que tem dentro desse cofre. Eu disse semi-abandonada porque no local mora um veterano de guerra que ficou cego. Essa é a sinopse básica do filme e vamos lá, vamos falar nossas considerações agora. O que você achou, Célio, do filme? Eu achei um suspense muito bom, achei um filme que pega você, assim, vai deixando o seu suspense crescendo cada vez mais e mais. Isso foi muito legal, porque esse ano, né, eu acho que teve muitos filmes de terror e suspense, mas todos caíram no lugar comum, Casa Mal Assombrada, Espírito, não sei o quê. Já vem há muito tempo isso, né? Exatamente. Essa leva de filmes dispensáveis dentro do gênero, né? Sim, sim, e é legal ver uma coisa mais criativa. O filme é bem criativo, porque o medo é real, o perigo é real, entendeu? Tudo bem que tem alguns momentos implausíveis, mas tirando esses detalhes, eu achei muito legal que é um filme que assim, prende você na cadeira, você fica nervoso, fica tenso, você... Caramba, como é que você vai lidar com a situação? Tipo, o cara tá diante de você e você não pode se mexer, não pode respirar, que até é o título original do filme, né? O título do filme é Don't Breathe, não respire. Então, e é justamente isso que o filme passa. Você tá no território dele, né? Exato. No território dele. E assim, eu citei o diretor do filme, o Fede Álvares, o uruguaio. Ele, muita gente deve lembrar que ele fez um dos melhores remakes de um filme de terror dos últimos tempos, que foi A Morte do Demônio, o Evil Dead. Ele refilmou o filme original do Sam Raimi, que até apadrinhou, ele hoje em dia ele é apadrinhado. Ele é um dos produtores até do novo filme. Ele produziu o remake da Morte do Demônio e agora produziu esse novo filme, ou seja... O Fede Álvares caiu nas graças do Sam Raimi, né? Sim. E assim, ele é bem talentoso realmente, ele é um diretor talentoso. Por esses dois filmes a gente já pode ver que ele já está escrevendo o nome dele dentro do gênero, né? Sim, com certeza. Porque assim, o que eu achei legal também é que ele trabalha muito bem, tanto no A Morte do Demônio quanto nesse O Homem das Trevas, a questão da claustrofobia, da questão opressiva do cenário. Você vê que assim, nesse filme especialmente, O Homem das Trevas, a casa, né, vai virando uma coisa cada vez mais sombria, cada vez mais estranha. É um personagem, É um personagem, exatamente. Vira um verdadeiro labirinto para os ladrões, porque eles tentam sair da casa, mas não conseguem, né, por vários motivos. E o que é pior, quanto mais eles vão entrando pela casa, mais coisas estranhas eles vão vendo e cada vez mais a tensão vai aumentando. Assim, eu acho muito interessante essa questão que você tocou da casa. A casa é um cenário muito bem construído, né? Você sente a dimensão da casa, você parece que vai passando cômodo a cômodo junto com os personagens, né? Ele vai te levando pro segundo andar, pro primeiro andar, dentro do banheiro, dentro do quarto. Aí tem uma cena que um tenta fugir pela janela de cima e cai de novo dentro da casa através da claraboia. Então ele tem essa espiral, né, que você dá a volta completa em todos os cômodos da casa junto com os personagens, né? Sim, sim, sim. E tem o porão também, que tem uma grande revelação que a gente não vai dizer aqui, que tá sem no spoiler, porão. sem spoiler, tá? E outro elemento claro no filme que chama bastante atenção são os atores, né? Em especial dois. O personagem título, que é interpretado pelo Stephen Lang, que foi o general de Avatar, né? Ele reprisa um pouco esse estilão do cara durão, do cara autoritário, né? Porque ele tem até o porte físico, né? De um homem, assim, veterano de guerra, calejado, e ao mesmo tempo bastante forte, bastante imponente. Apesar de ser cego, a gente sente a ameaça dele logo de início, porque acontece uma coisa, logo de início, quando os três assaltantes invadem a casa dele, que você sente assim, tipo, não é brincadeira, né? Esse cara tá disposto a tudo para se livrar desses bandidos e a gente começa a torcer pelo que seriam os antagonistas, né? A gente torce pelos bandidos que entraram na casa desse senhor, né, senhor idoso e cego. A gente inicialmente fica com pena do cara, mas depois tem essa guinada, essa reviravolta, que ele vira o antagonista e os assaltantes viram... de algozes eles viram vítimas, isso aqui é legal.
E o Fede Álvares, ele escreveu o roteiro, né? Ele Sim. escreveu o roteiro tanto desse filme quanto da Morte do Demônio. Eu acho que eles conseguiram criar um vilão verdadeiramente icônico na figura do Blind Man. Ele não tem nem Sim, nome, né? não, exatamente. Ele é acreditado como Blind Man, um homem cego. Sim, Então, sim. Ele tem tudo para se tornar um personagem icônico. Se vierem a fazer uma possível continuação. E mesmo que não façam, eu acho que ele já foi cimentado como... Sim, sim. E a outra atriz que eu queria citar, outro membro do elenco, é a atriz Jenny Levy, né? Que é a atriz que deu show na Morte do Demônio, né? Ela Todo era a mundo Mia, era a menina inicialmente possuída pelo a irmã que espírito mal. foi se desintoxicar na cabana. Isso. Ela chamou a atenção dela dentro de um filme que ninguém espera uma atuação chamativa, uma atuação acima da média. Ela conseguiu se sobressair na Morte do Demônio. E aqui eu acho que ela também tem uma atuação muito boa. Sim, pô. Muita gente não vai reconhecer ela porque ela tá loura agora, o cabelo louro. Eu particularmente não reconheci quando eu vi, depois que eu falei, e ela, caramba. Mas ela também, não, e realmente, ela é assim, e é legal porque ela, dos três personagens, ela é que é melhor detalhada pelo roteiro, inclusive dá um background pra ela, dá um histórico, e assim, ela tem um motivo pra estar ali naquele roubo, assim, não é só um roubo simples, ela tem um motivo pra aquilo, e isso vai influenciar também nas ações dos personagens, tanto dos amigos dela quanto do homem cego, né? E ela, sabe, e ela segura muito bem a onda. Sim, ela já sim. segurou muito bem a onda na Sim. Demônio, ela segura muito bem. São aqui de papéis novo. diferentes, né? Sim, Exigem sim. coisas diferentes dela, níveis de atuação diferentes, mas ela sai bem nos dois. E assim, ao longo da história nós tivemos parcerias de diretores com seus atores fetiches, né? Sim. De Niro, Scorsese, Johnny Depp e Tim Burton. Agora, em menor escala, a gente pode considerar o Fede Álvares com a musa dele, que Sim, é a Jenny Levy, Jenny né? Levy, exatamente. E assim, o filme, ele me lembrou, o roteiro dele, a história, a estrutura, me lembrou 3 outros filmes, né? Que eu não acho que seja ruim essa semelhança entre eles. De repente até foi inspiração por Fede Álvares, não sei. Mas primeiro o Quarto do Pânico, do David Fincher, que também Sim. falava sobre 3 assaltantes invadindo um local com a moradora dentro. Sim, é verdade. E um deles, inclusive, tinha trancinhas no cabelo, que é o personagem do Jared Leto, aqui é um dos criminosos. É o Money. O segundo filme que me lembrou foi um filme antigo da década de 60, protagonizado pela Audrey Hepburn, chamado Um Clarão nas Trevas. Que a personagem é cega. Aí ela interpreta uma personagem cega dentro de uma casa, com bandidos tentando entrar, e esse também tem um personagem cego. E o último filme que me lembrou, que eu não vou dizer o porquê me lembrou, vocês vão ter que ver, mas foi o Cujo, baseado no livro do Stephen King. Tem uma ligação, Sim. sem entrar em maiores detalhes, né? Pois é. Mas ele também fala de outras coisas também interessantes. Assim, a história é ambientada em Detroit. E tem um motivo para isso. Por que Detroit? Porque, caso as pessoas não saibam, Detroit é uma das cidades que mais sofreram com a crise econômica que teve recentemente nos Estados Unidos. E assim, é a capital do automóvel lá, para eles adoram falar das empresas de automóveis, mas com a crise houve uma decadência do local. Foi quase uma cidade abandonada. Exatamente. O que acontece, por exemplo, o filme ele ambienta a casa do homem cego numa região onde não tem quase ninguém morando. E há um motivo para isso. Porque com a crise econômica que teve lá, muitas pessoas tiveram que abandonar suas casas, terem que morar em condomínios, em apartamentos menores, ou mesmo mudar de cidade, porque não tinham como se sustentar. E o filme toca nesse assunto, e explica até o porquê, como eu falei, de alguns personagens fazerem o que fazem no filme, por causa disso. Isso eu achei interessante, porque você não costuma ver esse tipo de relação com um filme de suspense e terror. Esse filme vai ter muita gente classificando como suspense, vai ter pessoas classificando como terror, então ele fica ali entre a linha do terror e suspense, né? Sim, com certeza. Ele é bem tenso, ele tem cenas gráficas, tem cenas intensas, mas ele realmente é mais um suspense do que está acontecendo dentro daquele lugar. Sim. Bom, então agora pra resumir, pra fechar, quantas cervejas você daria pro Homem nas Trevas? Vou dar 9 cervejas. Eu tô entre... Eu acho que eu vou dar 7 cervejas e meia. Eu achei um filme acima da média, um filme eficiente, como eu falei, um filme muito bem trabalhado. Bom, para finalizar, o nosso e-mail é cinemabeerclub@gmail.com, a gente vai botar aqui na tela. A minha crítica do O Homem nas Trevas vai entrar aqui na descrição do vídeo. A gente vai dar também nossa página no Facebook para vocês curtirem. Comentem o que vocês estão esperando do filme, ou se vocês já assistiram, deixe a sua opinião aqui embaixo. E a gente se vê na próxima, pessoal.
Valeu então, gente. Tchau, tchau.